Então, pensar em um supermercado que fica aberto 24 horas por dia, faz a contagem do número de clientes da loja, né? Faz a contagem do número de clientes da loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que um número de clientes possa ser calculado pela função. Tá? Então, a função é 900 igual a 800 seno de π de xπ sobre 12. Tá. Então, temos uma função onde f de x é o número de clientes e x a hora da observação. Né? Como é de um dia, né? Ou seja, ele está olhando num dia, um supermercado que fica 24 horas aberto, ou seja, isso não é em Porto Alegre, o x é algo que está variando entre 0 e 24. Tá, então é qualquer hora, entre a hora 0 e a hora 24. Beleza. A primeira pergunta que ele faz é: estime a diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro da loja. O dia inteiro, né? Ou seja, ele quer saber qual o pico, né? E o mínimo de clientes que tinha com essa diferença. E em quais horários o número de clientes foi máximo. Bom, a questão é, dá para saber isso a partir dessa função? Dá. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar aqui uma caneta e ver o seguinte. O seno, né? Vou pegar a letra A. O seno de qualquer coisa, né? O seno de π sobre 12, ele vai variar, né? Ou seja, uma hora ele vai ser 1 e outra hora ele vai ser menos 1, né? E uma hora ele vai ser 0. Então, a gente sabe que o seno ele vai variar entre 0, entre menos 1 e 1. Então, quando, né? Quando o seno de x π sobre 12 for 1, né, que é o valor máximo que ele vai assumir, né? Esse aqui é o valor máximo, né? Então, o seno ele sempre vai ser 1 ou menos, vai estar um valor entre 1 e menos 1. Quando ele chegou em 1, ele é o máximo. Quando ele chegou em menos 1, ele é o mínimo. Então, quando ele chegou em 1, eu vou ficar com 900 menos 800 vezes 1. E isso aqui vai ficar 100 pessoas. Né? Então, basicamente, quando o seno de x for 1, lá dentro vai ter 100 pessoas. Quando o seno de x sobre π, ou melhor, xπ sobre 12, for menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 900 menos 800 vezes menos 1. E isso aqui vai ficar 900 mais 800. E isso aqui vai ficar 1.700. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Num problema como esse, a gente sempre vai avaliar. Quando o seno de xπ sobre 12 for máximo, e quando o seno de xπ sobre 12 for mínimo. Então, dessa maneira, o que eu verifico? Que a menor quantidade de clientes é 100, né? Ou seja, o mínimo de clientes dentro da loja é 100, e o máximo de clientes dentro da loja vai ser 1.700. Portanto, né, a diferença, a letra A, que é a diferença, né, que é o delta, né, a palavra diferença, ela está associada à letra delta. Falando em letra delta, ontem eu vi, né, alguém vai pensar assim, nossa, como a aula de cálculo é difícil. E eu sempre vou dizer, a aula de cálculo não é difícil. Difícil mesmo
é a aula de química. Ontem eu passei assim, olhei aquele quadro da Prof. Tati, vi um monte de delta, delta E, né? Deviam estar estudando, sei lá, eletroquímica não, termoquímica, né? Aquelas coisas lá. Eu fiquei assim, e ainda vão dizer que a minha aula é difícil. A difícil é aquilo. Isso aqui não é difícil, isso aqui é fácil. Então, Agora, essa questão aí, ela poderia ser menos 1 se ali no enunciado tá que o x tem que ser maior ou igual a zero? não, isso não independe. O fato do x estar entre 0 e 24 não independe do valor do seno, porque o que eu estou olhando? Eu estou avaliando o seno, tá? O Uhum. seno, a função seno, ela pode chegar no teto 1 e ela pode chegar no teto menos 1, certo? Então, dentro desses valores de x que tu vai colocar aqui dentro, uma hora ela vai ser 1 e uma hora ela vai ser menos 1. A gente já vai fazer isso que na letra B eu vou falar disso, tá? Então, quando eu Obrigado. estou olhando para essa, quando eu estou olhando para uma situação como essa, eu vou avaliar quando isso aqui for 1 e quando isso aqui for menos 1. É o que a gente fez. Certo? Então, quando eu estou calculando a diferença, e a diferença está relacionada à letra delta, então a diferença é 1.700 menos 100, portanto, a diferença que ele está pedindo é 1.600. A diferença entre a hora que tem mais clientes dentro da loja e a hora que tem menos clientes dentro da loja. Vamos ver a letra B. Na letra B, ele quer saber em qual horário o número de clientes foi máximo. Tá. Vamos ver o seguinte. Então, ele quer o horário em que o número... Então, x corresponde à hora. Tá. Então, ele está perguntando para nós, na letra B, em qual hora o seno de x π sobre 12 foi menos 1. Por que eu estou dizendo... Por que eu estou avaliando quando o seno de xπ sobre 12 é menos 1? Porque, olhando aqui o que nós temos, que quando o seno de xπ sobre 12 foi menos 1, eu tenho a quantidade máxima de clientes dentro da loja. Então, a gente vai avaliar nesse horário, porque vai avaliar nessa situação, é porque nessa situação nós temos a quantidade máxima de clientes dentro da loja. Então, agora vem uma segunda questão, né? Quando o seno é menos 1, né? Ou seja, quando o seno de um ângulo, né, é igual a menos 1. Bom, vamos olhar lá no gráfico da função seno. Aqui já poderia ser, né? Vamos pegar lá em cima. Função seno. Aqui, gráfico da função seno. Se eu olhar no gráfico da função seno, a função seno ela vai ser menos 1 quando o ângulo que está lá dentro da função seno, quando eu tiver seno de 3π sobre 2 igual a menos 1. Então, quando o seno de 3π sobre 2 for igual a menos 1. Então, quando o ângulo que está lá dentro for 3π sobre 2. Então, quando o que está dentro do seno for 3π sobre 2, né, o seno então vai ser menos 1. Então, vamos ver o seguinte. Quando o seno vai ser menos 1? Isso vai ser quando, né? Quando, né, o ângulo for 3π sobre 2. Bom, isso implica no seguinte, que 3π sobre 2 tem que ser igual a quanto? A xπ sobre 12. Então, eu vou ter, né, o seno, eu vou ter o seno igual a menos 1 quando esse valor, quando o que está aqui dentro,
né? Quando isso aqui for igual a isso aqui, né? Então, quando isso acontecer, eu vou conseguir determinar quem? Eu vou conseguir determinar o x, a hora. Se eu olhar na equação que eu formei, tá aqui o x. Então, tá. Então, vamos ver como é que eu calculo. Aqui eu montei a equação. Depois que a equação foi montada, eu posso, então, calcular o valor do x. Opa, tô pegando todos os ponteiros errados. Caneta. Vamos lá. O que vai acontecer? Então, o x está aqui, eu quero isolar esse x. Então, vai ficar 3π vezes 12, dividido. O π está multiplicando, o π passa dividindo, vezes 2. Isso aqui é igual a x. Então, esse π vai simplificar com esse π. O 12 dividido por 2 dá 6. E o x vai ficar 3 vezes 6, 18. Então, às 18 horas, né? Ou seja, é um horário interessante, a hora que as pessoas estão voltando para casa, às 18 horas, o mercado vai ficar cheio. Vamos fazer a verificação. Se eu fizer f de 18, então vai ficar 900 menos 800 seno de 18 vezes π, né? 18 vezes π, dividido por 12. 18 vezes π, dividido por 12. Então, o que vai acontecer? 900 menos 800 vezes quanto? Bom, se eu fizer 18, vamos fazer aqui, eu vou fazer na calculadora. Lembrando que eu estou trabalhando em rad, né? Eu estou trabalhando em rad, então aqui eu tenho que cuidar que eu estou em radiano. Eu estou com o π, eu estou em radiano. Então, seno de 18 π dividido por 12 dá menos 1. Então, menos 1, 900 mais 800 é igual a 1.700, que é o valor máximo, né, que a loja comporta, certo? Então, fechou, que é o valor que nós tínhamos visto na letra A. Tá? Então, é um exercício que a gente tem que ler, né? A olhar bem para a equação, para ver o que ela está pedindo, o que a função está dizendo, e equacionar o nosso problema. Então, a gente, a partir de agora, vai olhar para dentro do que está dentro do seno. Né? A gente vai estar olhando para dentro do seno. Ou do cosseno, né? Que eu peguei um exemplo com cosseno. Mas a gente vai ter que olhar, muitas vezes, para dentro do seno ou do cosseno, né? Que é essa informação que está dada aqui dentro. Tá. Beleza. Então, isso aqui vai ficar... depois eu vou compartilhar com vocês esse PowerPoint com as resoluções, né? Vocês têm um PowerPoint sem as resoluções, depois eu compartilho com vocês com as resoluções e também depois vocês vão ter a aula, né? A videoaula. Tá, beleza. Bom, vamos olhar agora para essa situação aqui. Tá. Aqui, só para a gente lembrar, aqui ele botou um alfa, mas é um A, letra A. Tá. Aqui ele deu uma função, né? Essa função tem como gráfico essa curva aqui. Ok. O período dela é 2π, porque o meu seno aqui é o seno de x, o período, então, é 2π. Então, tá, vamos ver o seguinte. Olha só, se eu tenho o gráfico da função seno, só a função seno, né? Se eu tenho o gráfico só da função seno, ela faz isso aqui, começa em 0 e vai até 2π. E o máximo dela é 1 e o mínimo dela é menos 1.
Ok. Então, essa aqui é a função seno de x. Se eu multiplico a função seno por alguém, eu faço seno de x vezes alguém, eu vou ter um esticamento, né? Então, por exemplo, qual é... Aqui a gente vê claramente que a gente está deslocando essa curva para cima, né? Então, eu estou deslocando ela para cima. Mas, o que acontece? Quando eu olho aqui, a gente vê que eu tenho uma amplitude de 2 unidades, né? Ou seja, 2 unidades. E o meio eu tenho 1 e eu tenho 1. Então, esse aqui é o gráfico da função seno, a função seno comum. Se eu olho para a minha função que eu tenho aqui, eu tenho 3 até menos 1. Então, eu tenho 1 unidade, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 unidades. Dividindo ao meio, quer dizer que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 4 unidades, 2 e 2. Então, quer dizer que o B vai ter que ser 2, porque se eu multiplicar o seno por 2, ele vai ir lá em cima, vai lá embaixo e vir aqui. Então, eu vou ter 2 aqui e menos 2 aqui. Então, eu vou ter multiplicado ele por 2. E essa informação eu consigo tirar lendo no gráfico, né? Porque se eu olho aqui, eu tenho 4 unidades, né? Tenho 4 unidades. E aí eu corto aqui 2 para cá, 2 para cá. E eu sempre faço esse corte no meio. Então, quer dizer que eu estou multiplicando tudo por 2. Então, eu já posso afirmar que a possibilidade que eu tenho aqui é que o B seja 2. Bom, só tenho uma resposta. Essa aqui, né? É uma resposta. Tá. Outra situação. Agora tem o A. Bom, o A... Alguém vai dizer, tá, mas agora ele inverteu, né? Ele inverteu. Bom, essa inversão que nós temos aqui, né, o que aconteceu? Agora que eu me dei conta que ele está invertido, né? Tá, ele inverteu. Beleza. Importante isso. E aí, quando eu marquei aqui, pensei 2 e marquei aqui e não é essa a resposta. Né? Por que não é? Porque está invertido. Olha só, uma boca está para baixo e aqui está para cima. E aqui é para cima e aqui é para baixo. Isso aqui aconteceu por quê? Porque se multiplicou, em vez de multiplicar por 2, se multiplicou por menos 2. Quando eu faço menos 2 seno de x, o que vai acontecer? Eu vou fazer isso aqui. Por que quando eu multiplico quando eu multiplico por um número negativo, o que acontece? Por exemplo, se eu multiplicar o 1 aqui por menos 2, o que vai acontecer? Menos 2 vezes 1 vai ficar menos 2. Se eu multiplicar o menos 2, ou melhor, se eu multiplicar menos 2 por menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2. Então, a resposta, o item correto é quando B for menos 2. Porque quando ele inverte a ordem, em vez de ele ir para cima e depois para baixo, ele vai para baixo e depois para cima, é porque multiplicou na frente do seno por um número negativo. Que ele mudou de sentido, né? Quando muda de sentido é porque na frente se multiplicou por algo negativo, certo? Bom, aí sim faz sentido, né, eu somar 1. Porque se eu somo 1 aqui, o que vai acontecer? Né? Por exemplo, se eu tenho menos 2, se eu tenho menos 2 e somei 1, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1, esse valor que está aqui. Se eu tenho 2
e somo 1, ele vai ficar 3, certo? Então, essa é uma questão interessante que eu achei ela esse pega-ratão, né? Das bocas trocadas, né? Das concavidades, né? Antes ela vinha por cima e depois por baixo, agora vem por baixo e depois por cima, para a gente se dar conta, né, dessa questão do sinal negativo, certo? Mas é uma questão interessante, que a gente vai olhar para ela e vai ter que olhar, vai ter que ler no gráfico para ver o que está acontecendo. Bom, isso se aplicaria à regrinha de sinal, aquela do gráfico, né? Que a gente analisava se ele era um número negativo, ele era decrescente. Sim. Sim. Né? Sim. Tá? Bom, aqui agora que eu me dei conta que eu tinha deixado todo esse espaço aqui para fazer e eu não tinha me dado conta. Tá? Então, a nossa resposta correta é essa aqui, tá? Enfim, então lembrando, porque isso aqui, porque ele mudou a concavidade, né? Então, em vez de, se eu faço 2 seno de x, eu teria multiplicando, opa, aqui é um cosseno. Se eu faço 2 seno de x, eu tenho, vai lá em cima e vai lá embaixo, né? 2 e menos 2. Se eu faço a multiplicação por menos 2 seno de x, eu inverto, né, essa ordem, e aí ele fica assim e assim, né? Menos 2 e 2, certo? E eu estou somando 1, né? Quando eu somo 1, se eu fizer 1 mais, 1, né? 1 mais menos 2, né? No caso. Vou marcar aqui, borrachinha. Vamos ter. Quando eu somo 1, então eu vou fazer 1 menos 2, ele vai vir para menos 1. E quando eu somo 1 a 2, ele vai vir a 3, né? Ou seja, eu somei 1, ele foi para lá. Ok.